Mistério em São Paulo. Eu visitei, hoje feriado 9 de julho. Revolução Constitucionalista de 32. Existe aqui em São Paulo um monumento que faz homenagem ao feriado de São Paulo. O que pouca gente sabia é que esse local guarda um mistério, um cemitério. Balança feriadão do Gerardão. Bem-vindos. Esta mais uma inacreditável história que eu começo a contar para você. Você que é da cidade de São Paulo, que mora em São Paulo, certamente conhece esse monumento fantástico, bem do lado do mais famoso parque da cidade de São Paulo. É um monumento que de longe chama a atenção. Mas quando eu revelar para você o que é esse monumento, a explicação dele, o que ele é e o que existe debaixo dele, muitas pessoas de São Paulo, tenho certeza absoluta, me perdoe a ignorância cultural, até eu não sabia que existia tantos aqui debaixo. Até eu que moro aqui em São Paulo já há 7 anos para 8 anos agora, eu não sabia que aqui debaixo deste monumento, que na verdade este monumento representa uma espada. Exatamente, uma espada. Chico Paz, o cinegrafista que tem nos olhos a lente do Brasil. Girando por aqui você consegue ver o obelisco, um monumento que na verdade você sabe a função dele, por que ele foi criado. Voltamos ao tempo agora, ano de 1930, exatos. Geraldo não era nem vivido, claro, nem eu, mas a história que eu começo a contar para você agora é a história viva do Brasil, é a história viva da cidade de São Paulo. Geraldo, eu sempre passo aqui pelo obelisco do Ibirapuera, tá? E daí? Mas você sabe o que existe aqui debaixo? Você sabe o que existe exatamente aqui debaixo do obelisco? Geraldo, eu sei que a Revolução Constitucionalista de 32, perfeito. O Brasil estava crescendo. Imagens da época, Getúlio Vargas, como num golpe, chegou ao governo paulista, mas havia uma guerra já quase que declarada contra o governo Getúlio, que começou por volta do ano de 1930. Os paulistas resolveram se movimentar. Alguns falam que foi o primeiro grande ato cívico dos paulistas que morreram nessa guerra, sim, considerada uma guerra paulista. Uma guerra que começou a dividir territórios no Brasil. A Revolução de 32. As imagens de jovens foram conclamados para assumir uma guerra contra um governo que impôs algumas regras que o povo de São Paulo na época não aceitou. A Revolução, na verdade, 32. Foi a grande batalha dos paulistas para uma nova Constituição. Muitos morreram nessa guerra, muitos jovens. As imagens, e muitos de hoje nem sabem que São Paulo teve a sua guerra paulista contra um governo. Só que, mais do que contar a Revolução de 32, nós vamos mostrar o que muitos de vocês de São Paulo não fazem ideia quando eu revelar o que tem aqui debaixo desse obelisco que começou na década de 40. Foi um escultor italiano que veio aqui para o Brasil para fazer esse obelisco uma homenagem aos mortos da Revolução de 32 contra o governo Getúlio Vargas. E muitos morreram. Foi erguido esse monumento que representa uma espada, e esse círculo que vocês estão vendo representa o coração, uma espada enfincada no coração do estado de São Paulo, como se fosse a vitória dos paulistas. As imagens da guerra dos paulistas contra um governo militar. Muitos morreram naquela época. Estatisticamente, o número correto nós não temos. Só que você sabe
o que existe aqui nesse obelisco? Você que passa aqui pelo Ibirapuera. Jovens foram chamados na época para defender os direitos civis da cidade de São Paulo. Brigadas foram montadas, os estados se dividiram. Tudo isso porque os paulistas queriam uma democracia constitucional que eles não tinham. A guerra durou 3 meses, pouco mais de 3 meses. O que eu vou mostrar hoje para vocês aqui, muitos de vocês paulistanos, eu tenho certeza absoluta, não sabem que existe. Ah, Geraldo, é um monumento, ok? É uma homenagem aos mortos da Revolução de 32. Afasta, Chico, vai lá. Tchau, vai. Tchau, vai. Bora, corre, Chico. Vai. Longe. Longe. Vocês não vão acreditar. Esse obelisco que vocês estão vendo ele abriga aos seus pés. Inclusive dá para subir nele, vou tentar subir. Tem uma coisa impressionante lá dentro. É impressionante, porque o que vocês estão vendo aqui é um monumento considerado funerário. Funerário. Aqui debaixo tem um cemitério. Aqui debaixo de nós, onde eu estou pisando, há um cemitério com mais de 800 mortos na guerra, na Revolução de 32. Brasileiros que deram a honra e o corpo para a democracia de um Estado que queria sua liberdade. O Estado, os paulistas queriam a liberdade. Liberdade que estava sendo imposta na época pelo governo Getúlio. No chão, Chico, aqui debaixo, existe um cemitério que vocês vão conhecer comigo. Para cá foram trazidos os corpos, algumas cinzas, dos soldados e ex-combatentes. Você sabia que existia um cemitério aqui embaixo? Só para vocês terem uma ideia, vem comigo. Essas pedras que estão no chão aqui, essas pedras aqui, é porque vai cair lá de cima, ó. O monumento, claro, com o tempo, né, vai caindo. Impressiona que vocês vão ver. Olha lá, Chico. Daqui a pouco vocês vão ver o cemitério que existe lá embaixo. Eu não sabia, Geraldo. Um cemitério? Um cemitério dos ex-combatentes, dos heróis paulistas. Alguns corpos, algumas cinzas e também algumas pessoas que nós vamos encontrar para contar essa história. Aqui, na verdade, Chico, olha, funciona quase que como uma cripta. Sobe. Olha a imagem. É muito alto. Não parece, você que passa de carro. O que você vai ver agora realmente impressiona. Impressiona em saber que isso existe. O cemitério dos ex-combatentes. As cinzas. Um cemitério subterrâneo. As histórias. Quero agradecer a autorização, porque esse local já está fechado há 2 anos. E a Record obteve a autorização do balanço
para o resgate histórico dessa história do Brasil, que não pode ser esquecida. Uma imagem que vocês não vão esquecer. Chico, o nosso caminho, vem comigo. Aqui para fora. Contar a história de um cemitério que tem aqui, do lado do Ibirapuera. Aqui é a entrada. Vocês veem que o obelisco ele fica logo aqui em cima. E eu acho que até por isso também que as pessoas não conseguem ver, porque ela fica um pouco mais baixo. Viveram pouco para morrer bem. Morreram jovens para viver sempre. É a história dos ex-combatentes e também a história desse monumento histórico que a cidade de São Paulo tem. Eu tenho certeza agora que com o meu programa, eu tenho certeza absoluta que agora o descobrimento dos paulistanos com o que tem aqui dentro e o valor histórico é impressionante. Aquele homem também é a história viva que nós podemos contar e vamos aqui ter o apoio dele para entender melhor. Como é o senhor? Boa tarde. Coronel Mário Fonseca Ventura, presidente da Sociedade Veterana 32 MMDC. Prazer em conhecê-lo, coronel. O que nós estamos contando aqui é a história viva de São Paulo. Certo. Realmente é a história viva, porque 32 é um movimento, uma contra-revolução da Revolução de 30, né? Agora, para entender a Revolução de 32, a gente tem de se reportar um pouco também a 24, porque são os tenentes de 24 que com Getúlio Vargas fizeram a Revolução de 30. E aqui nós temos os ex-combatentes. Quantos estão aqui? Nós vamos encontrar aqui 801 restos mortais. Nas primeiras torres nós temos os columbários, são 4 columbários onde estão os ossos. E mais adiante são os cinerários onde estão as cinzas dos veteranos. Quando o senhor entra aqui, o que o senhor sente? Olha, desde a primeira vez que eu entrei aqui como cadete, eu me arrepiei, né? Isso nos anos 60. Imagine depois de tanto tempo vir à sociedade, eu estou lá há 17 anos, e hoje como presidente cabe a mim, né, cultuar o sentido nacional da Revolução de 32. Divulgar ao máximo o que aconteceu naquela época. E preparem-se porque o que vocês vão ver, nós estamos entrando, é um cemitério. Sim, é um cemitério, realmente, é um cemitério. O senhor vai encontrar aqui os generais. Veja só, agora está de só. Chico, gira. Olha o tamanho. E o que vocês estão vendo aqui nada mais é do que um grande cemitério, aonde se encontram os restos mortais daqueles que combateram e lutaram por uma São Paulo livre, daqueles que combateram a favor de São Paulo na briga por uma democracia. E aquele homem conta a história e vai nos levar para entender um pouco mais. Aqui são urnas. São urnas, são ossos dos heróis. Aqui são ossos. São ossos. Vieram para cá em 57, como João Marcondes, o general Isidoro Dias Lopes, o próprio governador da Pedro Toledo, né? Olha aqui, os restos do governador Pedro de Toledo, Cabo José Benedito Salinas, o general Salgado. Era o comandante da Força Pública na época. Aqui são apenas os ossos. São. O interessante é olhar que aqui, o pessoal fala em separação, São Paulo lutou para separar-se de São Paulo. Ao contrário, nós temos todos esses generais que estão aqui, eles não eram paulistas, eram cariocas, eram do Rio Grande do Sul, né? E, então, é uma mistificação dizer que São Paulo queria se separar. Mesmo porque aqui nós vamos encontrar nos columbares e nos cinerários mineiros, maranhenses, cariocas, enfim, todas as
os estados de São Paulo. Olhem lá, mais urnas aqui, dos restos mortais. Por aqui, ó. Mineiro, Aqui, ó. Fluminense, Carioca. É um caldeamento. Soldado Benedito Dias de Carvalho, Força Pública Paulista. É um movimento cívico, foi uma explosão na época, onde o pessoal naturalmente não se conformava com o que aconteceu em 30, né? Exato. Onde o Getúlio ia ficando no governo, não faria aquela pretensa eleição que ele se propôs. Da democracia, da reforma, da... Reforma, a Constituição mesmo, né? Então eles batalharam pelo ideal de direito que nós temos. Todos esses corpos aqui, todos esses restos mortais, foram trazidos... Em várias épocas, né? Em 57 foi uma leva, os generais, vários soldados vieram. Mas nos anos 60 houve uma exumação de mais de 100 corpos. Todos trazidos para cá. Chico, atrás da gente, por favor, para vocês verem uma ideia. É muito grande aqui no Brasil. Daqui até lá tem 32 metros. Justamente por causa da Revolução, 1932. E interessante aqui é notar que tudo tem um simbolismo, né? Os 9, por exemplo, o senhor desceu 9 degraus para entrar aqui. O senhor daqui até lá em cima tem 81 metros. Daquela parte do obelisco também são 72. Então é tudo 9. Aqui estão os ossos, as cinzas estão aonde? São os ossos. As cinzas do outro lado. Um pouco mais adiante. Né? Mais aqui, você vê os ossos. Não, Carioca, Mineiro. Essas vieram para cá em 58, né? Olha, tem ossos, restos mortais, até de um voluntário. Tem, todos, a maioria é voluntário. A maioria são voluntários. Para o senhor ter uma ideia, nos 10 primeiros dias da Revolução, nós tivemos 26 mil inscritos. Quantos foram aprovados? 8 mil e poucos. E os de primeira categoria já foram promovidos a tenentes e sargentos, né? Do outro lado aqui a gente vê mais urnas funerárias. Calma que você ainda não viu nada, nós vamos tentar subir na torre. Daqui a pouco a gente vai tentar subir na torre, olha aqui, ó. Soldado, cabo, sargento. Tem um baiano aqui, tem outro baiano. E o senhor ainda vai ver alguns estrangeiros. Vai ver um português, vai ver um russo. Agora, incrível é o seguinte, hein? Tudo isso aqui que vocês estão vendo, tudo em mármore. É um cuidado muito grande. Mas, infelizmente, o local já está fechado. Por questão de construção, de reforma, já há 2 anos. Esses 2 entrevistados que eu tenho, um foi um ex-combatente. Tinha só 18 anos na época. O outro também tem boas histórias para contar. Alfredo Pires Filho, comandante do Exército Constitucionalista. Entreguei o comando em 9 de julho passado. As ordens. Prazer em conhecê-lo. Igualmente. Quantos anos? 92. Bem vividos. Bem vividos. O senhor é o? Agenor Silva Lima. Quantos anos? 100. Ouviram ou não? 100 anos. 100 anos. Me dá aquela foto. Aquela foto do senhor. Olhem isso. Olha ele com 18 anos. Ele agora com 100. O tempo passa, né? Como? O tempo passa. Passa. A vida é boa. O senhor entrou na Revolução e na luta por quê? O senhor foi convocado? O senhor... Não, Qual que? Eu já era militar do Exército. Tá. O 4º Batalhão de Caçadores em Santana, que já era praça formado. Eu sentei praça em 1931 e logo em seguida passei a pronto e estourou a Revolução, nós tivemos que... E como que foi essa guerra na época? Era muito difícil mesmo, né? Nós estávamos lutando contra o que não podia ser, não é? Era pouca gente e o exército era pequeno e
juntamos a força pública naquela época, o exército, e fomos para frente. Continuamos as batalhas. O senhor viu muita gente morrer? Vi 5 na minha trincheira, Na frente do senhor? na frente. Eram amigos, conhecidos? Tudo amigo. E ainda está na memória do senhor? Não se apagou isso? Não, já está se apagando, mas não apaga de uma vez, né? Quando o senhor vem nesse local aqui, o que o senhor sente? Quando o senhor vem aqui, o que o senhor sente nesse local? Aqui, Aqui. não entendi bem. O que o senhor sente quando o senhor vem aqui nesse mausoléu? Ah, sim. Reverenciar os meus colegas da tropa de 32. O que o senhor sente quando o senhor vem aqui? Uma emoção muito grande. Eu volto aos meus 12 anos pensando no pessoal que combateu, que eu tive 3 primos, 2 deles faleceram na Revolução. Essa é a minha carteira da aeronáutica. Alfredo Pires Filho, nascido 21 de agosto de 20, Sorocaba. Servi na 4ª Companhia do Batalhão de Fronteira, Cáceres, como voluntário. Na volta fui transferido para a aeronáutica. Meu certificado de aeronáutica é 913. A minha carta de piloto é 398, instrutor 319. Minha carteira internacional é 34. RG da Aeronáutica 24573, expedido em 9849. O que esse local representa para o senhor? Há muito. A gente volta àquilo que São Paulo devia ser hoje, compreende? Não deixar a esculhambação como está agora. Porque no nosso tempo não aconteceria isso nunca. E cada um mandar e fazer o que quer dentro da terra, parece terra de ninguém. Eu volto a falar com eles daqui a pouco. Coronel, por favor. Aqui é realmente... Olha o local. Chico, por favor. Fique à vontade. Vira para todos os lados. Que nós vamos encontrar os cinerários. Em cada cinerário tem 45 heróis sepultados. São as cinzas. São as cinzas. Vamos aqui primeiro, por favor. Nós já estamos agora num outro ponto. Aqui são as cinzas, porque alguns foram cremados. Foram cremados. Todos esses que estão aqui, de 60 para cá, 61, 60, 61, já foram cremados e vieram para cá. Para poder dar espaço. Não, nós não tínhamos mais espaço para fazer os columbários, então começaram a fazer os cinerários. E aqui todos os nomes daqueles que escreveram a sua história. Ali naquele cinerário tem uma coisa importante. O senhor tem aqui um menino chamado Aldo Chiorato, que morreu com 9 anos e 10 meses de idade em Campinas. O Vermelhinho, que era o avião da ditadura, jogou uma granada em cima do menininho, que foi pegar a correspondência na estrada de ferro para levar para o quartel. O avião pegou e jogou uma granada e ele morreu com 18 ferimentos. Outros morreram com 15 anos, 16 anos, mas ele é o mais novo, tem 9 anos e 10 meses. Uma criança. O local, eu vou dizer para vocês, vocês já estão vendo pela minha transpiração, o local é tomado de uma energia inegável, muito grande. Não, aqui tem, quando a gente entra, a gente já sente isso. Quer dizer, os 801 que aqui estão, transmite para nós uma, assim, quando eu tenho alguma dificuldade na sociedade, eu venho aqui sozinho orar e pedir uma orientação para os grandes problemas que nós temos na sociedade. Dá uma olhada lá, Chico. São muitos. Nós estamos revelando o cemitério, quase que subterrâneo, que tem no obelisco do Ibirapuera. E aqui, quando estiver aberto a visitação, você pode voltar. Geraldo, um português aqui, não é? Cinzas também.
Várias raças que combateram, porque em fim do século XIX e do século XX, muitos imigrantes vieram para cá, espanhóis, italianos. Nós tivemos na Revolução 17% de italianos. Em cada urna você vê o nome de ex-combatentes, soldados, sargentos e todos mais. Agora você vê aqui, olha, do outro lado, agora aqui, outros aqui. Firmino Ferreira de Pernambuco. Mineiro. Nós tínhamos no outro, o senhor viu, 2 baianos. Tem mais um baiano aqui, o sargento. Aqui, ó, sargento aqui. Sergipano. É um local que é tomado por uma energia muito grande. E aqui em cima está o obelisco. É isso que para as pessoas entenderem. Aqui em cima está o obelisco. Há uma diferença entre o obelisco e o monumento, né? Tem a parte que é o cemitério e tem o obelisco que é a parte. Exatamente. Esse monumento que nós vemos agora. Soldado desconhecido, ou herói jacente com o queiro. Aqui vieram os restos mortais, Martins, Miragaia, Drauzio Camargo, os rapazes que morreram na Praça da República na madrugada de 23 para 24 de maio. E mais o caboclo Paulo Vegino. Esses ossos vieram para cá em 1954. Estão todos juntos aqui. Eles estão separados, né? Estão separados, mas fazem parte aqui da base do herói jacente. Agora é o seguinte, eu quero... É assim, vocês não fazem ideia o que é lá em cima. Tem o obelisco, não tem? Imagem agora do obelisco que eu estive lá em cima. A imagem da espada, coloca lá. É possível subir até lá em cima. Só que é uma viagem até lá em cima e que poucos conseguem. Aliás, quem tem medo de local apertado não vai. Eu cheguei até metade, mas me faltou o ar, a minha pressão subiu, eu não sabia se descia ou se subia. Porque o que sente? Falta o ar, falta. Você fica numa situação difícil, é muito... A escada, ela é giratória, ela é um caracol e, naturalmente, só mesmo aqueles que estão em preparo físico que conseguem subir, né? Quantos metros de altura? Daqui até lá em cima tem 81 metros. Também 81 mais 9, né? Então tudo gira em torno de 9. Os 72 metros que o senhor viu lá são 72, 7 com 2 também 9. E 801, por uma coincidência, 8 com 1 e está 9, que são os restos mortais que estão aqui. Só um minutinho, que eu... Peraí. Olha só. É muito apertado, é muito. Chico é demais, hein? Hã? Muito apertado. Dá só 1 por 2. Você acha que dá pra você ir, pelo menos, ou não? Dá. E eu também junto ou não? Eu peço apenas agora, mas vai ter que tirar. Tira pra gente, pera só um minuto. Só pra gente ver. Sobe só um pouquinho, Chico. Não vai dar pra gente, é impossível. Até pra trabalhar, porque... Por favor, Marcos. Espera pra mim aqui, Chico. Tem luz aqui ou não? Não tem? Mas não dá nem pra ver a... Não dá pra ver, senão. Mas é o seguinte, agora eu entendi por que a pessoa começa a passar mal, Chico. Muito apertado. Não, mas não é só isso, não. É porque gira, você não sabe o final. Você não tem o final. Não é referência final. Você não
Tem uma referência. Sobe mais um pouco, Chico, vambora. Ah, agora eu entendi por que passa mal, Chico. Chico, não, porque vai sumindo a luz aqui, ó. E chega uma hora aqui embaixo, você teria que ter um apoio aqui. Vira a câmera pra mostrar onde eu tô. Tenta. Não dá. Nós estamos aqui dentro do obelisco, exatamente. Entendeu? Só abre aí pra mim, ô câmera. Vamos descer, Chico, é horrível aqui. Ai. Agora deu pra ver. É de passar mal, Chico. Gente do céu, vocês não estão entendendo. Você imagina isso até lá em cima. Você não consegue ver o final. É impossível ver o final. É impossível. E aí você, quando você acho que está no meio já da viagem, quando você está no meio da viagem, eu não digo que é impossível, mas tem que ter um preparo, porque começa, você não tem noção de onde você está. Você não fica tonto, não é uma espécie de labirintite. Isso. E a pessoa não sabe onde está mais, não sabe se desce, se sobe. Exatamente isso. E não tem como socorrer, né? Porque vai ficar no meio do caminho. Quando eu tentei subir, eu era capitão. Há quantos anos? Ah, isso uns 40 anos. E não conseguiu? Não. Vai de novo lá, Chico, só para você ver. Esse, na verdade, é o grande desafio aqui. Só que veja só, não existe visão do lado de cima. Se você está 15 metros, você não sabe. Se você está 30, você não sabe. E são 80 metros. 82 metros, é 81. Mas não tem nenhuma visão, não tem nenhuma luz, nada? Não tem. Só daqui até 9 metros dá para ver a luz dessa parte aqui de cima do térreo, né? Onde começa o obelisco. Mas depois... Eu precisaria de uma lanterna, Marcos. Se eu tivesse uma lanterna para me apoiar por trás, eu conseguiria. Tenta arrumar. O senhor quer me levar aonde agora? Eu quero mostrar as urnas que vieram depois, em que os cinerários ficaram completos, porque depois não podia mudar, que isso aqui é um bem tombado. Então, as urnas começaram a ser empilhadas. E para isso precisamos, com o apoio do governo, fazer um cinerário bem grande. Nós pedimos um cinerário de 500 metros. Prometeram que será construído entre esse ano, a partir de abril, até maio do ano que vem, quando será reinaugurado o monumento. O senhor me desculpe, mas é uma sensação assim... Não dá nem pra falar pro senhor. E a energia naquela torre lá é muito grande. Muitos subiram até lá, sabe? Muitos soldados subiram, então, mas precisa um certo preparo, uma pessoa mais nova, né? Que esteja, né, em plena atividade, assim, praticando esporte todo dia, né? Senão não dá mesmo. Aqui é? Aqui. O grande desafio é justamente tentar fazer um cinerário para colocar todas essas urnas. Sem dúvidas. Né? Porque não pode ficar numa situação dessa. Não, não pode. Bem, aqui são cinzas que vocês estão vendo. Sim. De pessoas, quer dizer, são vidas. São voluntários, ou também alguns que eram do Exército, do própria Polícia Militar, né? Força Pública da época. Eu acredito que nós tenhamos de conseguir esse cinerário, porque é impossível ficar essas urnas do jeito que estão, né? É, não pode. Inclusive aqui, ó, você vê aqui, né? Tem abertas, ó. Olha as cinzas dela. Isso aqui são cinzas humanas. Que a pessoa foi cremada. Sim. Foi cremada na Vila Alpina e trazido para cá. Tá vendo? São, olha, essa é o que sobra da pessoa, né? São cinzas, realmente. Enfim, o que vocês estão vendo aqui são
São vidas humanas. Olha, e dá uma olhada o que tem. É realmente, a gente precisa, em respeito a essas pessoas, de um lugar. Essas pessoas precisam de um lugar. Olha o que são urnas improvisadas, na verdade. Não são pequenas urnas aí. Todas têm nome, eu quero dizer que todas têm nome, tá? Todas estão identificadas. Mas enfim, com o tempo elas podem sofrer uma deterioração, né? Mas todos, ó, todos. São todas cinzas. Olha lá em cima, Chico. São todas cinzas, né? De ex-combatentes, né? Algumas estão ainda até... Olha, outra aberta aqui, ó. Só não coloque o nome. A nossa edição corta o nome, mas ó, você vê. Aqui. Nós estamos vendo aqui. Ah, mas é branco? Sim, com os ossos brancos. A pessoa quando é cremada, os ossos ficam dessa cor. Exatamente assim. E eu repito, claro, a energia aqui é muito grande. Que Deus, que Jesus possa estar com todos na luz do Pai. Sim. Eu não sei se eu vou conseguir. Geraldo, eu aconselho você a tentar subir de novo. É um desafio, mas eu acredito que você consiga chegar aí talvez até metade. É muito alto. É muito alto. É muito alto. Vocês não fazem ideia. Inclusive, vou dizer uma coisa para vocês. A energia que tem aí dentro é uma coisa sobrenatural, eu garanto para vocês. O que é? Vamos lá? Chico, é impossível. 80 metros, eu vou te dizer. Não é, a gente nem precisa disso. Mas é o seguinte, não tem visão lá em cima. Não tem nenhuma janela lá em cima. Se a gente chegar no topo, não tem. Não, no topo não. Você vai encontrar uma abertura daqui a 9 metros. Essa abertura de quanto que é? Ela é grande, ela deve ter 9 metros de quadrado. Tudo escuro? Não, ela é claro, só aqui até lá em cima. Agora, depois não tem mais luz. Aí é só no topo. Chico, eu não... Vamos lá. Vamos até onde der. É muito apertado o local. Devia ter luz, eu acho, isso aqui, viu? Aliás, tem, mas tá queimado, né? Tá queimado. Tinha luz. É, porque tinha luz, gente. Tem luz aqui. Só que o pessoal do responsável, prefeitura, tudo mais... Jesus do céu. Chico, a energia aqui é muito grande. Hã? Muito forte. Já começa a dar uma tontura. Já começa a dar uma labirintite, é incrível, porque é tudo oval. Tudo. Chico, devagar, pega aqui, só pra vocês terem uma ideia. É o local. É um local muito apertado. Acho que não vai dar, Marcos, é impossível chegar, cara, é muito apertado. Tem 80 metros. Nós estamos, divide a tela comigo, a imagem de fora do obelisco, a espada, quando você passa aqui você vê, e aqui por dentro. Bora, Chico. Mas você não tem visão, você não consegue ver nada. Chico, vamos devagar, por favor, a gente tem que estar perto um do outro, cara. A gente tem que estar perto. Ele falou que tem a... A janela é 9 metros, né? Hã? É 9 metros que tem a janela? Tá, na abertura, tem uma abertura a 9 metros. Se você não estiver preparado aqui, meu, você fica. Hã? Fica mesmo. Devagar, Chico, por favor, devagar. O que é? Não é demais, é demais. Já começa o coração a disparar, Chico. Já começa.
Gente, é uma sensação, vocês não fazem ideia. Nós já devemos estar uns 4 metros. Falta mais 5 metros de altura para a gente chegar pelo menos numa vala onde abre. Aí é uma sala, é um salão. É assim, mais do que a canseira, é tudo aqui do lugar. É tudo. Mais um pouco, Chico, deixa eu ver. Pra mim não vai dar, eu acho, cara. Vai. Hã? Hã? Chega, tá 5 metros? Peraí, Chico, você tá voltando, você tá indo muito forte. Marcos, pra mim não vai dar, cara. Muito apertado. Chico, vai aqui, não dá. E eu fico aqui? Tá. Hã? Vai ficar aí. Não, só me fala se for mais alto. Se não for tão mais alto, eu vou. Tá bom. Eu fico aqui? Robson, vê até onde tá pegando aí o áudio. Por dentro do obelisco do Ibirapuera. Vocês não fazem ideia o que é estar aqui. Você que não gosta de lugar apertado. Chico, vê da onde a gente parou, da onde eu parei até onde você tá. Ok. Tô procurando o número aqui, mas não tem mais número indicando qual andar que eu tô. Sétimo andar, dá uma olhada. Com exclusividade, o obelisco que guarda um grande cemitério aqui em São Paulo. E é uma torre, essa torre que nós estamos é uma espada, simboliza uma espada. Tá pegando o áudio ainda, Robson? Simboliza uma espada. Tudo bem aí, Chico? Tudo bem, tô no 8º. 8º andar. Meu Deus, isso aqui é muito alto demais. A sensação da cabeça, como que é, Chico? Pra ficar tonto. Nosso cinegrafista está falando que a pessoa já começa, que ele já está ficando tonto. Que é sempre o mesmo giro, sempre o mesmo giro. Vai girando, girando, girando. E aí, Chico? Descansando um pouco. Nosso cinegrafista parou, você está vendo as imagens que o Dirceu está mantendo em plano de sequência. Vai continuar? Pelo menos pra gente ver. Chegamos no 9. Chegou no 9, é pra tá aí a abertura, é pra ter um salão agora aí. Ainda não. Não? É pra ter um salão agora. É pra ter uma vazão agora. Na hora que meu áudio sumir, me avisa. Chegamos no 10º e nada. 10º e nada. Incrível, muito alto. Você vê que é sempre o mesmo círculo. É a escada. E aí, Chico? 11º e nada. 11º e nada. Eu tô falando, cara, é muito alto. Quer abrir na câmera pra ver se pega? Tá. Que eu tenho que estar falando, Rob. Tá. Estamos no 11º. 11º. Nada. Nada. 12º. Quer voltar, Chico? Tá muito alto, cara. Tá. Então não, já deu mais de 9 metros, Chico. Já deu mais, não deu, Marco? Já deu mais de 9. Muito mais. Tá falhando um pouco o áudio. Você Tá tá. falhando já, tá? Chico, Não entendi. você tá muito mais de 9 metros. Tá muito mais de novo. Tá. O Chico, volta, cara, não tô legal. Volta, Chico. Eu vou subir só mais um, aí eu volto. Tá, beleza. 13º. O áudio seu não tá valendo. Vai ter que falar, Chiquinho. Não, beleza. Estamos indo aqui. 13º, passamos 14º agora. Isso. 14º. 14º, agora chegou. Tem uma cavidade aqui. Tem uma cavidade, acho que é uma janela. Uma janela? É, eu vou chegar lá em cima lá pra ver. Não tem áudio, Geraldo. A gente vai falando pro boom da câmera? Vai falando pelo Zoom. Tá bom.
fala. O que é? É uma janela, Chico? É um compartimento, deve ser de descanso. É um compartimento de descanso? É, Grande ou pequeno? é grande. Geraldo, você devia ter vindo, hein? É interessante isso. Vamos ver se eu consigo ajudar ele lá. Tá. Tô no 16º. O Marquinho tá aí, não? Você não consegue vir? Porque senão eu te ajudava. Oi! Você não quer? A gente mostra tudo que tem aqui, depois você faz um foto sobre isso? Então desce, Chiquinho. Ele não vai conseguir. Oi, desculpa? Desce, vamos descer, Chico. Descer. Tá. É muito interessante aqui. Puxa vida, dá pra gente subir, cara. Ô, Geraldo. Oi. Meu, tem que subir, cara. Não, eu vou subir mais um pouco. Tá, aqui tem uma escada aqui que é bem interessante. É mais largo, mais amplo. Chico, eu não vou, cara, é muito apertado. Tá, eu vou. Até o limite eu volto. Que limite, meu Deus, que volta, não quero. Já deu. É que aqui, aqui dá um pouco mais pra ir. Só que no caso você, até você subir esses 6, 7 estágios que tem aí, vai ficar um pouco ruim. Eu sei, eu vou pra falar. Eu vou subir mais um pouco e eu volto. Ok. Cara, olha isso. Você trouxe a lanterna? Não. Eu vim sem só com o celular. Isso aqui deve ser o centro, né, velho? Bom, vamos voltar? Vamos. Ok, a gente vai voltar. Voltar porque é o seguinte, a bateria tá arriando e a única luz que a gente tem é o Sangam e também estamos sem fôlego. Mas se não fosse por isso, eu ia subir até o topo. Tem buraco aqui, né? Será o quê, hein? O que será que mostra? O buraco da vazão pro outro lado. Ah não, já sei o que é. Isso aqui é o final daquele túnel que você vê de lá de baixo pra cima. Sim. Vamos descendo! Tá. Né? Tranquilo aí? Deixa só um pouquinho. Ok? Agora que vai pegando alto, minha filha. Ok. Tá. Ainda não. 3, 2, 1, 3, 2, 1. Ainda não. Ainda não, tá pagando 3, pouco. 2, 1, teste alto. Estamos no 11º. 3, 2, 1, 3, 2, 1. Pode ir falando. Ok. Tá pegando? Tá. Chico, tá voltando? Tô voltando.
Nosso câmera está no 11º. Eu estou no 6º, pra vocês terem uma ideia. Eu estou parado aqui no 6º andar. A sensação é péssima, Chico. É horrível, cara. Mas tem um descanso lá. Mas tudo bem, mas é aberto? É aberto. Tá aberto, mas não tem janela. Devia ter furos aqui. Devia. Acho que pequenos furos aqui na engenharia iria facilitar. Olha, 8º, a sensação parece que vocês estão do lado. Mas não tá. Já estou ouvindo o passo de vocês aqui. Eu estou dentro do obelisco, que na verdade é um monumento funerário. Aqui debaixo tem um cemitério. Demais, né? Demais. O telespectador viu a imagem. O que abre? É um salão que abre lá? Um salão que abre tem uma outra escada. Não é caracol. Ela é reta em quadrado. Entendeu? E fica mais amplo lá em cima. Mas tudo escuro. Tudo escuro. Vamos descer? Vamos voltar. Ninguém imagina que existisse em São Paulo. Ninguém. Vocês estão vendo aqui com exclusividade no balanço, por dentro do obelisco, que na verdade é um cemitério. São imagens fortes de uma lembrança da Revolução. Tudo isso por causa da Guerra Paulista. Veja as imagens da guerra que divide São Paulo. E é por causa de tudo isso que vocês viram que existe hoje esse monumento. Precisa ser só melhor cuidado pela prefeitura. Não somente a questão de iluminação, mas existem algumas infiltrações que eu vi. Precisam cuidar daquelas urnas, daqueles corpos que foram cremados. Eles não podem ficar desse jeito. Gente, é muito alto. É demais. Ai, Senhor, céu. Não acaba nunca. Não chega, Chico. Não chega, cara. E a gente é assim. Você não vê luz. Você não vê. Agora sim. Graças a Deus. Jesus. Agora sim. Ai. Parabéns pra você mais uma vez. Não deu pra ir. Valeu. Eu cheguei, Geraldo, pra você ter uma ideia. Eu mostrei aqueles furos lá. Aqueles furos lá? Isso. É onde eu cheguei. É muito alto. É demais. Comandante. Vamos finalizar. Eu cheguei até o 8º. Mas ele conseguiu passar até aquela escada lá. Ah, que bom. Que bom. Para nós é até um mistério, né, que é desvendado. Porque eu acredito que ninguém conhece isso. Ninguém, nunca ninguém. Né? Na verdade, ninguém. Eu dou um doce para quem subiu até onde vocês conseguiram. Obrigado por me receber. Eu espero que a prefeitura venha fazer essa grande reforma que precisa aqui, ou o governo, porque isso aqui é a história do Brasil. Franceses, japoneses, eles gostam muito disso aqui. Eles querem ver. E tem que ser preservado. Última vez que eu vim aqui, tinha um inglês que foi ver aquela estátua lá do Brezhnev. Ele queria ver isso aqui. Eu deixei ele ver, porque eu estava aqui. Mas deve estar aberto ao público, sim. Obrigado. Tá. Obrigado por vocês. A história da cidade de São Paulo, dos combatentes do Brasil. Isso aqui tem que ser preservado. Tem que haver uma preservação cultural de tudo isso. Em cada gaveta, restos mortais de alguém que existiu, que brigou por uma São Paulo libertada, democrática. Com apoio técnico do Robson, produtores Marcos Paulo Souza, Gustavo Vacari, imagens de Francisco Paz. Geraldo Luiz. Para o Balanço Geral.